orar então. Santíssimo Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez aqui estamos agradecidos por Tua bondade e por Tua graça magnífica para conosco, pelo privilégio que nos dás de adorar-te nas primeiras horas, nos primeiros instantes desta quarta-feira. Sabemos que estás conosco aqui, pelo Teu Espírito Santo, nosso Consolador, e por isso também te louvamos de todo o nosso coração agradecidos. Que cada palavra, cada conceito, cada ensinamento, tudo que for feito aqui, venha diretamente dele para o nosso coração. E sejamos assim alimentados, abençoados, instruídos, animados, advertidos, preparados para a eternidade, para cumprirmos a nossa missão e dentro em breve ver-te em glória e majestade. Fala, Senhor, através dele. Fala, ó Espírito Santo, através dele. Usa seus lábios, seu coração, sua mente, a fim de que por tudo isso flua a tua mensagem para nós. E assim sejamos fortalecidos para este dia e os embates que nele enfrentaremos. Envolve-nos com tua paz bendita. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso eterno e bom Salvador. Amém. Amém. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Então, profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns aos outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos, e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Bom dia, amados, queridos irmãos da sala 57. Já passei por aqui para falar para vocês e já acompanhei outras vezes também pelo YouTube. Eu quero louvar a Deus por sua presença nesse projeto lindíssimo, muito oportuno. De fato, a nossa prioridade, irmãos, é buscar o Espírito Santo, que é o penhor do Senhor, para garantir-nos que a gente vai realmente seguir a nossa caminhada até o grande dia em que veremos Jesus voltar. Eu estou passando por aqui a convite para testemunhar
E, de repente, eu disse, olha, o que eu gostaria mesmo era de agradecer, mas aí o pastor Adson, conversando com o pastor Wagner, e o pastor Wagner, então, entrou em contato conosco, nos dando este privilégio de compartilhar a palavra de Deus também. Amados, eu vim de uma caminhada nos últimos 2 meses, bastante probante, mas Papai do Céu, de uma maneira especial, foi glorificado pela experiência que eu vivi. De coração, quero agradecer a intercessão desta sala. Eu sei que são milhares de pessoas, só aqui pelo Zoom são 1000 pessoas, que é o limite, né? Na verdade, muitos gostariam de estar aqui, mas não conseguiram entrar, porque tem realmente esse limite das 1000 pessoas. Eu procurei entrar 15 minutos antes para ter também esta oportunidade. Mas, amados, é muito gratificante ver esse movimento, ver esse crescimento maravilhoso deste projeto que está em movimento, que está em crescimento para a glória do Senhor. Minha apreciação aqui a todos os irmãos da Associação Bahia, das dezenas de igrejas aqui que estão participando desta programação. Um abraço ao irmão Cássio Borges, da Igreja Central, à irmã Flor, lá de Simões Filho, a irmã Edileuza e toda a turma de Candeias. Olha, é muita gente daqui, viu, da Associação Bahia, que está diariamente conectado aqui nesta sala. Meu apreço também ao pastor Edmar, meu amigo de longas datas, já realizamos a obra do Senhor juntos. Cláudio também, Cláudio Medeiros, Moreira, que mencionou até um dos episódios do nosso bom convívio ali na Associação Bahia Central. Eu vi a menção aí de pastores muito queridos que convivemos também de perto, como o pastor Zinaldo, pastor Ivo Júnior, que já está jubilado, mas muito ativo aí, comprometido com a obra do Senhor. Enfim, foram muitos nomes mencionados, mas eu menciono esses, foram os que eu lembrei neste momento. Estou me sentindo muito em casa, porque os que participaram até agora, com exceção aí do Valdeci Lima, todos já convivemos em algum momento da nossa caminhada ministerial. Mas antes de abrir a Bíblia, deixa-me compartilhar com vocês aqui uma tela onde eu quero apresentar como introdução um pouco da experiência que vivenciamos. Como eu imagino, a grande maioria, né, que é muito assídua, que está sempre participando dessa sala, certamente sabe que eu passei por uma experiência inesperada, né? Falo inesperada porque realmente o câncer na minha família não é uma questão hereditária, não há nenhum caso que seja do meu lado materno ou paterno que tenham identificado em algum momento o câncer. Mas, curiosamente, eu passei a ter essa experiência desde o dia, ou melhor, foi identificado desde o dia 2 de agosto em um exame de rotina. E interessante que, quando eu fui fazer este exame, o médico disse assim: ô José Wilson, eu vejo aqui na sua ficha que você está vindo por uma questão de prevenção e eu quero lhe parabenizar. Que bom seria se todos agissem como você. E aquele foi um dia muito agradável com a esposa, ela foi me acompanhar, e como aqueles que fizeram colonoscopia sabem, que normalmente você é internado cedo do dia e você passa um dia ali fazendo uma série de terapias para realmente o intestino estar pronto para o exame. E por isso foi um dia muito agradável, porque minha esposa tinha feito esse exame um ano atrás e tudo ocorreu bem. E eu dizia para ela assim: filha, nós temos o mesmo estilo de vida e certamente também meu exame eu vou tirar de letra, vai ser maravilhoso, vai dar tudo certo. E quando eu voltei do exame, então o médico tinha feito um contato comigo e disse: olha, eu encontrei aí, Zé Wilson, uma novidadezinha. Quem é sua médica? Aí eu disse o nome da médica. Disse: olha, então diga à doutora Lívia que eu mandei um abraço, ela vai cuidar de você. Fique tranquilo, confie. E depois de 1 hora saiu ali o relatório, e esse relatório foi a grande surpresa, porque mostrava quase que uma obstrução
no meu intestino grosso, na parte da alça ascendente, precisamente ali perto do apêndice, e esse tumor já estava ocupando 75% da área, e era realmente um tumor de um tamanho considerável. A biópsia só veio a sair 15 dias depois. Então, dia 17 de agosto foi quando se confirmou. Mas minha esposa, que é da área de saúde, e tendo lidado com N situações parecidas, ela olhou para as imagens do exame e leu o relatório do médico, e pelas palavras usadas pelo médico, ela logo disse, você quer saber realmente do que está acontecendo contigo? Eu falei, filha, pode falar, estou pronto para ouvir. E ela, então, relatou para mim, olha, isso aqui muito provavelmente é um câncer, e é um câncer que está já em um estágio preocupante pela ocupação da área, mas vamos esperar. Então, foram 15 dias de uma longa espera, até que saiu a biópsia confirmando um adenocarcinoma que estava realmente, se eu não cuidasse logo, poderia ceifar minha vida por uma questão de tempo, né? Mas, queridos, para aqueles que certamente estão aqui, que já passaram por uma experiência semelhante, ainda mais diante do inesperado, por isso que eu coloquei aqui no tema, certamente sabem que ninguém está preparado para, de fato, definir previamente qual será a reação diante de uma notícia assim. Mas eu quero dizer para vocês que o inimigo se deu muito mal em, de alguma forma, ter aprontado comigo e ter realmente me proporcionado esse mal. A gente sabe que por trás sempre o inimigo está atuando, né? E por que eu digo isso, irmãos? Porque esse câncer veio em um momento em que eu estava muito bem com Deus, muito bem com a minha família, muito bem com a igreja. E no momento em que a notícia veio, eu, naturalmente, como humano, né, a gente sente a questão da fragilidade, a perspectiva do pior, a gente sempre encara isso, não tem jeito. Um câncer sempre traz uma sensação muito assim, de perspectiva de que o pior pode acontecer. Mas, sabe, irmãos, eu tomei algumas decisões diante desse inesperado. E a primeira delas, eu quero compartilhar com vocês, que foi uma lição, né, especial. A lição foi essa aí. É melhor contar o que está acontecendo do que esperar os pedidos de oração. Vocês sabem que alguns dizem que crente não fofoca, né? Só faz pedido de oração. Então, é melhor você se antecipar e contar objetivamente o que está acontecendo, porque senão as pessoas vão inventar as mais variadas versões. E é mais prudente, realmente, você se antecipar. Ainda mais hoje, com as mídias sociais, você sendo uma pessoa pública, especialmente no contexto da igreja. Então, você precisa se antecipar. Não ter vergonha, não ter medo de expor o que está acontecendo. Claro, não diga além do que é preciso dizer, né? Não se coloque como vítima, coitadinho, não, mas diga. E as pessoas que te amam, elas vão se unir em oração, e isso vai fazer toda a diferença. Ellen White diz que faz parte do plano de Deus conceder-nos em resposta à oração da fé aquilo que ele não faria se não pedíssemos assim. Então, pedir, clamar a Deus é essencial, e não é só você que está passando pelo problema, você deve pedir que as pessoas supliquem a Deus. E isso aí, eu tomei essa decisão, irmãos, e eu estou muito agradecido a Deus por ter tido essa iniciativa. Segunda lição que eu aprendi, estou buscando sempre uma base bíblica para isso, na multidão de conselheiros, irmãos, há sabedoria. Mas a lição que eu aprendi é baseada nesse princípio e na experiência vivida, que, na verdade, depende de quem compõe a multidão. Depende de quem compõe a multidão. Olha, se o assunto é saúde, como é que você vai ouvir conselhos de quem não entende de saúde? Entende? E, ao mesmo tempo, pessoas que dizem que entendem de saúde. Eu recebi conselhos de pessoas que diziam assim, olha, não faça cirurgia.
Não perca a parte do corpo que Deus foi que fez. Então, não faça cirurgia. Confie na oração. Então, imagine, irmãos, a gente tem que estar atento. A gente confia na oração, mas não nos esqueçamos, em toda a história do povo de Deus, sempre foi normal, saudável, que nós sempre fizéssemos, né? Cada herói da fé devia fazer a sua parte enquanto cuida da sua saúde. Né? Terceiro princípio, irmãos, é que, baseado aí em 1 Tessalonicenses 5,18, né? Não tenho que agradecer por tudo, mas devo sempre agradecer em tudo. Eu não preciso necessariamente dizer, Senhor, muito obrigado pelo câncer, que o Senhor permitiu que eu viesse a experimentá-lo. Né? Mas eu devo encarar, irmãos, que as circunstâncias são diferentes, muitas vezes muito agradáveis, outras vezes trágicas e ameaçadoras, mas eu preciso estar com o sentimento de gratidão em todas as circunstâncias. Quarta lição é nos momentos de adversidade que mais podemos experimentar a presença de Deus. O salmista diz, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quinta lição, quando a esperança é Jesus, não me comporto como vítima, e sim como testemunha. Irmãos, eu levei muito a sério isso aqui, viu? Levei muito a sério. As pessoas vinham ao meu encontro, ou por mídia, ou pessoalmente, e a gente percebia o ar assim de comiseração, né? De piedade, mas aquela piedade com tristeza, demonstrando tristeza porque sabia que eu estava com uma situação de saúde grave. Né? Mas eu entendi, irmãos, que a gente precisa, nessas horas, de uma maneira muito especial, assumir aquilo que a gente sempre disse que crer, que cria, né? E agora é a hora de demonstrar realmente a nossa fé. Eu, lendo o livro Ciência do Bom Viver, Ellen White diz que a importância de que a gente cultive pensamentos positivos, fale palavras positivas, porque, na verdade, a mente influencia as palavras influenciam a mente, e haja realmente com a postura, com a atitude, com ações que realmente demonstre que você está seguro em Deus e que, na verdade, há pessoas que estão sofrendo muito mais do que você. E, por isso, você deve estar não atento, muito concentrado em si mesmo, mas, na verdade, estando atento à oportunidade que você está tendo para demonstrar que você está confiando em Deus e, por isso, você até está atento àqueles que mais precisam. Ellen White disse que isso causa uma influência muito positiva para a gente. E eu tomei essa firme decisão, irmãos. Eu comecei a identificar uma irmã, como a irmã aqui, Fátima, com câncer, que estava no estágio muito mais grave do que o meu. E eu comecei a dar assistência espiritual para essa irmã. Uma garotinha aqui, a Thaís, que foi atropelada por um caminhão, foi praticamente pegada ali no local do acidente, quase morta. E quando eu soube, uma desbravadora, eu passei a dar assistência espiritual para a família e acompanhar essa garota. E essa garota está ainda em convalescência, graças a Deus saiu do perigo de morte, mas o certo é que eu entendi que aquela pessoa precisava mais de mim. E eu precisava estar realmente muito mais descentralizado no eu. Que esse é um princípio, irmãos, de discipulado cristão. Negar a mim mesmo para estar concentrado em Deus. Conversando com o pastor Wagner ontem, eu sei que aqui na sala há pessoas, inclusive entre os moderadores, pessoas que estão passando por problemas muito graves, com câncer em estado de metástase. E o pastor Wagner contou assim da alegria dessas pessoas a despeito do que estão passando. Eu tenho certeza que essas pessoas estão tendo essa capacidade de viver acima do problema que estão enfrentando,
porque elas não estão concentradas em si mesmas. Claro, tem que ter o autocuidado, buscar os recursos para você melhorar a sua saúde, mas estar concentrado na providência de Deus e se dispor a olhar o outro e entender definitivamente que nós somos testemunhas, né, do Senhor. Eu quero deixar as demais lições, inclusive essa que já está aí, para o final da mensagem. Eu soube que eu tenho aí um bom tempo, já falei aí por volta de uns 10 minutos, e, na sequência, nós queremos convidá-los a abrir a palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Não estranhe que eu vou estar aqui, irmãos, tomando o meu suco, meu shake do horário, porque eu estou em dieta e eu pensava que no momento da dieta eu já estaria livre, mas hoje houve um atraso aí e por isso eu preciso estar tomando o meu suco, tá bom? Não posso tomá-lo de vez, faz parte também da terapia. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. Diz então o apóstolo Paulo: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amados, o apóstolo Paulo aqui na segunda carta, ao contrário do que ele fez na primeira carta, a primeira carta é uma carta aos Coríntios onde ele está lidando com diversos problemas, que seja de relacionamento ou de doutrina, ali na igreja, uma igreja muito problemática. Mas agora, na segunda carta, Paulo entra com um tom pastoral, voltado para a questão do cuidado, voltado para a questão da busca da maturidade dos irmãos de Corinto. E a palavra que ele mais menciona ao longo da carta é a palavra ministério. E ministério que não se restringe ao ministério pastoral, mas é o ministério, segundo o que Pedro menciona lá na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9 e 10, que é o ministério de todos os cristãos. E nessa perspectiva, Paulo está falando desde o primeiro capítulo, ele vai fazer isso ao longo de toda a segunda carta aos Coríntios, para dizer que Deus nos deu uma missão e, ao exercitar o nosso ministério, nós precisamos, de fato, assumir uma postura de acordo com o que Deus planejou para nós vivermos aqui e sermos verdadeiras testemunhas da graça de Cristo, de sermos instrumentos nas mãos de Deus para conquistar as pessoas que ainda não conhecem o que conhecemos, que ainda não experimentam o que nós experimentamos. E nessa sequência, ele fala, no primeiro capítulo, que nós somos realmente o bom perfume de Cristo. Ele fala no terceiro capítulo que nós somos a carta escrita pelo Espírito Santo e que as pessoas leem, a gente não precisa nem falar, né? As pessoas estão vendo a nossa vida transformada, isso faz toda a diferença. Foi isso que levou Paulo a dizer também no capítulo 4, essa perspectiva para a gente entender o nosso lugar no reino de Deus, irmãos, aqui, bem como na eternidade. Mas a ênfase aqui é dizer que enquanto estamos aqui, conforme o capítulo 4, verso 7, que nós recebemos um tesouro, mas nós mesmos somos como vasos de barro. E sendo vaso de barro, já mostra já a perspectiva da fragilidade, né? Da limitação humana. Mas que, na verdade, Paulo usa essa metáfora para dizer que, mais uma vez, como desde que fomos criados do barro, conforme a descrição de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, na criação, a consciência de que a razão da vida
é viver para a glória de Deus. Isso que seja no ambiente perfeito do Éden, ou na eternidade, conforme está descrita em Apocalipse 21 e 22, mas também aqui, no contexto do pecado. E é isso que leva Paulo agora a fazer uma descrição das tribulações, das perseguições, dos diversos problemas, das diversas situações de adversidade que o cristão passa como algo que é um eco daquilo que Jesus havia dito para os seus discípulos naquele último encontro antes da sua prisão, condenação e morte. Naquela última quinta-feira de contato com os discípulos. E conforme diz lá em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus projetou a realidade de todos nós, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em outras palavras, irmãos, a Bíblia é muito coerente, que seja a palavra do nosso Mestre Jesus, que seja o Velho Testamento ou o Novo Testamento, que seja profetas ou irmãos que participam dessa coisa linda que é essa carta sagrada para todos nós. O que é que tem em comum, irmãos? A coerência quanto o que de fato é a vida cristã. E por isso não vivermos na ilusão de que porque nos tornamos cristãos, não vamos sofrer. Alguns até dizem que quem se torna cristão para de sofrer, mas olha, as pessoas que dizem isso, ou qualquer movimento que defende isso, não estão sendo coerentes com a palavra, né? Ou seja, a Bíblia está nos chamando para uma compreensão da realidade do que é viver aqui, no contexto do reino de Deus, que é o reino da graça, enquanto não recebemos o reino da glória, que só o receberemos quando Jesus voltar. E é isso que levou Paulo a usar diversas metáforas, como eu mencionei agora, a metáfora do vaso, né? O vaso de barro, no capítulo 4, verso 7, como também ele usa a metáfora no capítulo 5, que por sinal é o capítulo do Reavivados de hoje. Ele usa a metáfora da casa, ou da tenda e do edifício, capítulo 5, versículo 1. Mas atenta, irmãos, que o verso que nós lemos a priori, quando começamos aqui, abrindo a palavra, Paulo usa duas expressões importantíssimas para a gente entender o propósito de Deus enquanto estamos por aqui. No capítulo 4, verso 16, quando ele diz: não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, essas duas expressões, homem exterior, homem interior, Paulo está usando aqui e dizendo que, mesmo que o exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Qual é a perspectiva aqui? Ele não está falando de uma realidade da aparência do cristão, das pessoas, o que as pessoas nos veem diante dos seus olhos e das nossas entranhas, né? No interior do nosso corpo. Ele não está falando sobre isso. O que Paulo está falando aqui é a realidade do homem exterior, que é realmente a realidade da vida como nós vivemos aqui. E esse homem exterior está sujeito à corrupção, mas a perspectiva aqui não é corrupção moral. A gente vive num contexto, especialmente aqui no Brasil, né? Quando se fala de corrupção, logo a nossa atenção vem para o mundo político e a gente se concentra nas questões morais que tem a ver com a corrupção, né? É muito presente, infelizmente, na realidade política do nosso país. Mas Paulo não está falando disso. Não é o homem exterior nessa perspectiva da corrupção moral. Porque ele está falando aqui para cristãos. Ele está dizendo que o homem exterior, que é exatamente o nosso corpo, ele está sujeito, irmãos, a se deteriorar. Aliás, a gente sabe, né? Quanto mais novinhos somos, se nascemos saudáveis,
mais vitalidade temos. Quanto mais vivemos, vamos nos deteriorando. Isso é comum. Por mais fiel que você seja a Deus, por mais dedicado que você seja a Deus, essa é a realidade. Mas Paulo está aqui, irmãos, também chamando a atenção de que a gente precisa amadurecer na experiência cristã para não criarmos expectativas equivocadas quanto à nossa caminhada com Cristo. Essas palavras de Paulo é quase que um eco daquilo que Jesus falou sobre a máxima do discipulado. E existem 3 textos básicos para isso, né? Que é Mateus 16, 24, Lucas 8, 34 e 35, ou melhor, Marcos 8, 34 e 35, e Lucas 9, 23. O que é que eles têm em comum? A mesma declaração de Jesus, sendo que cada escritor colocou com um detalhe a mais, porque cada um recebeu a inspiração e assim escreveu. Mas é interessante, irmãos, que nos 3 textos, qual é a ênfase? A ênfase de negar a nós mesmos para seguir a Jesus. E quando a descrição de Cristo, para explicar melhor isso, foi feita por ele mesmo, ele disse que negar a si mesmo significa realmente, irmãos, olhar para a nossa vida como ela é e estarmos dispostos até mesmo a entregá-la para o sacrifício, para a morte, até que a gente tenha que morrer, mas contanto que a gente continue seguindo a Cristo em todo o tempo. Isso está dentro da perspectiva da negação do eu, né? Da negação da vida centralizada em nós mesmos, da negação da vida onde o egoísmo, o orgulho, a inveja, a autossuficiência querem sempre prevalecer, porque essa é a essência do pecado. Afinal, o pecado é muito mais do que uma realidade de comportamento, embora seja também de comportamento. A gente sabe que pecado tem a ver, na sua essência, irmãos, com uma condição. E é a condição de todos nós que temos que superá-la cada dia e que só é possível pela graça de Cristo através do ministério do Espírito Santo. E sabe, irmãos, eu penso que é exatamente nos momentos de maior provação em relação à saúde, seja ela física ou emocional, que a gente pode ter realmente essa experiência de compreensão melhor do que Paulo está dizendo aqui. Experiência que Deus me permitiu nesses 2 últimos meses tem sido uma experiência bastante diferente de tudo que já experimentei. Imagine, eu nunca tive uma enfermidade que me levasse a internamento. Nunca passei por nenhuma cirurgia. Minha esposa, que é enfermeira, ela sempre diz, ao longo dessas quase 3 décadas de convivência familiar, ela sempre disse assim: eu já imagino você adoecer e ter que ser internado. Ela bem sabe, pastor Moreira, como eu sempre demonstrei assim, muita aversão a essa questão de ver sangue, de estar no hospital. Sempre exerci meu ministério visitando os irmãos, exercendo meu ministério também nos hospitais, mas se fosse para escolher, não era para escolher isso. Se tivesse a opção de não ir, mas acontece que a vida vai nos ensinando, né? Você passa dos 50 anos, você está com uma maturidade muito melhor, e aí você consegue entender melhor certas coisas. E quando o diagnóstico veio, não há dúvida que você pensa no pior, né? Não tem jeito, não tem jeito, ainda mais quando se trata de um câncer. Mas, irmãos, eu me detive a refletir muito mais exatamente no que Paulo está dizendo aqui. Mesmo que o exterior se corrompa. Mesmo que o exterior se corrompa. Daqui a pouco eu vou mostrar as outras lições, e aí eu volto a mencionar de uma forma especial alguns episódios que nós vivenciamos nessa caminhada, mas eu retorno aqui ao texto, irmãos, porque Paulo está querendo dizer, em outras palavras, que a gente precisa amadurecer
para não esperar, enquanto estamos aqui nesse mundo, só o que nós desejamos. Porque Deus pode nos permitir, desde a realidade da prisão, das injustiças, até a realidade de uma doença grave e que, inclusive, possa nos levar até mesmo à sepultura. Quão importante é a gente desenvolver a maturidade cristã para ter uma visão além de todas estas circunstâncias, por mais ameaçadoras que sejam. Minha esposa, quando estava com o relatório em mãos, ela ficou muito reticente em me informar o que aquilo provavelmente seria. E no dia que saiu a biópsia, ela ficou ainda mais insegura de abrir o jogo comigo. Mas eu falei, filha, não me negue nada, conte tudo. E ela, de fato, abriu o jogo, e quando eu vi o termo adenocarcinoma, aí eu fui para a internet e busquei um artigo falando sobre o assunto, e quando ela viu que eu estava lendo, ela disse, olha, por favor, não faça isso. Eu já queria até assistir vídeos de cirurgia, já que o meu poderia me levar a um procedimento cirúrgico, e ela disse, não faça isto. E foi uma advertência muito saudável, porque a partir dali eu me concentrei, irmãos, realmente na minha fé. E ao me concentrar na minha fé, eu fiz duas coisas que foram muito marcantes. A primeira foi escrever ou gravar vídeos ou áudios que eu evidenciasse que a minha fé estava em Deus e que a minha compreensão de fé não era aquela fé de achar que eu iria mudar Deus para que Deus pudesse atender os meus caprichos, o meu desejo. Mas entender que, biblicamente, confiar em Deus não é mudar a Deus, mas permitir ser mudados por Ele para enfrentarmos qualquer parada. E assim eu escrevi vários textos, e uma outra coisa que eu fiz nesse contexto, além de escrever, promulgar vídeo ou áudios para levar as pessoas a se animarem no Senhor, eu também escrevi lições. Eu estou trazendo para vocês hoje aqui 10, já compartilhei 5, e para finalizar essa mensagem eu quero apresentar mais 5. Mas eu escrevi 50, irmãos, lições diferentes, e eu estou agrupando essas lições de acordo com o público para o qual eu estou falando. Eu falei para os presidentes aqui da União Leste Brasileira, que oraram por mim por 3 semanas, desde a cirurgia até a sexta-feira passada, quando já pude começar a voltar às atividades. Eu apresentei as 10 lições no contexto administrativo da igreja. Como também falei para os funcionários ontem da associação, foi o meu primeiro dia de retorno à associação, e eu apresentei algumas lições no contexto ali do escritório. Então, irmãos, essa atitude, como disse Paulo, de não estar muito atento ao homem exterior e sim ao homem interior, para fortalecer minha fé, minhas convicções, e para aproveitar esse momento como uma grande oportunidade de testemunhar como nunca antes eu tinha testemunhado. Eu tenho 5 irmãos que não são adventistas. Eu estou na igreja há 39 anos, irmãos, e no ministério há 32 anos. Deus me abençoou para trazer meus pais para a igreja. Isso aconteceu no ano 2000, depois de 18 anos que meu pai me expulsou de casa. Papai do céu o trouxe para a igreja, irmãos, pelo poder do Espírito, pela graça de Cristo. Mas meus irmãos não, mas acreditem que com esta enfermidade, todos foram sensibilizados. E graças à postura do foco no homem interior e não no homem exterior, eles estão já se reunindo comigo virtualmente, uma vez que moram em diferentes lugares, e estão admirados com essa experiência de fé,
de confiança plena em Deus em meio a esse meu deserto. Eu louvo a Deus porque alguns deles, inclusive, estão sensibilizados para estudar a palavra de Deus. Quinta-feira terei mais uma live e sonho que nessa caminhada de compartilhar a palavra de Deus agora, diante desse momento de fragilidade, eles possam olhar para Jesus e possam querer experimentar o que eu já experimento há quase 4 décadas. Amados, para nós concluirmos o estudo da palavra e voltarmos às lições para encerrarmos esta mensagem, aqueles que leram o capítulo 5 hoje, que é o capítulo do reavivado, né, de hoje, sabe que Paulo, agora, seguindo o mesmo assunto sobre o homem exterior e o homem interior, ele usa a metáfora da casa, do tabernáculo, em contraposição, ou então em comparação com o edifício, com a casa espiritual, do capítulo 5, nos primeiros versos. Por que ele está falando disso, irmãos? É porque nessa metáfora ele está, mais uma vez, chamando a atenção que a nossa vida aqui é uma vida temporal. Por isso que ele usa a expressão tabernáculo ou tenda, para dizer que a nossa vida aqui ela é passageira. Infelizmente, alguns usam esses textos para tentar dizer que Paulo está aqui falando da imortalidade da alma, que quando a pessoa morre, então o espírito vai para o céu e que esse espírito é uma personalidade mesmo, e que a pessoa vai lá para o céu louvar a Deus. Mas é bom lembrar que Paulo não está dando essa palha de forma alguma, ele não está incentivando isso de maneira alguma, porque, na verdade, ele está falando aqui que esse homem exterior, que é a nossa vida como ela é aqui, né, ligada a um homem interior, nos mantém na esperança de que, embora estejamos ainda aqui como estando em uma tenda, que é provisória, quem é desbravador aqui sabe muito melhor isso, quando estamos em um acampamento, estamos em uma tenda, porque ali é provisório, vamos ficar ali no acampamento 2, 3 dias, em um campuri, 5, 10 dias, mas é temporário. Mas o eterno é o edifício. Mas o que é isso? É exatamente a vida glorificada. E que Paulo está dizendo aqui que nós devemos, enquanto estamos aqui, estar nos preparando e que existe um penhor. Eu fiz questão de trazer esse capítulo aqui para reforçar aquilo que é prioridade máxima desta sala. Capítulo 5, versículo 6, ele diz assim, ou melhor, verso 5, ele diz, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. E o penhor aqui, irmãos, é uma expressão para dizer que, graças ao ministério do Espírito Santo, nós temos a garantia. A expressão penhor é uma expressão usada pelos comerciantes nos tempos bíblicos, que era exatamente aquele pagamento inicial, né? O pagamento de garantia de um negócio, então uma parcela é entregue para que depois o restante seja pago. Paulo aqui está falando sobre isso para dizer que Cristo nos garantiu a salvação plena da nossa vida, que aqui já nos garante paz, amor, esperança, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, as 8 características do fruto do Espírito, né? Mas que, na verdade, quando Jesus voltar, nós vamos ter realização plena. A realização plena que já é garantida pela graça maravilhosa de Jesus. E que hoje, vivendo na era do Espírito Santo, desde o Pentecoste, lá, segundo Atos, capítulo 2, é o Espírito Santo que tem garantido, irmãos, essa ligação nossa com o céu. E essa sala aqui faz esse ministério lindo da busca do Espírito diariamente, por entender que ter o batismo do Espírito Santo é essencial para você conseguir
a avançar nessa caminhada, por mais dificultosa que seja, por mais desafiadora que seja. E é bom lembrar, à luz que se tornou também como metáfora, né, da travessia do povo de Deus no deserto, nós temos que entender que na nossa caminhada sempre teremos nossos momentos de deserto. E nesse momento de deserto, tudo pode acontecer. Sim, tudo pode acontecer. Devo sempre me concentrar nos motivos para glorificar e agradecer a Deus e não para questioná-lo. Sim, irmãos, enquanto estamos no nosso deserto, passando pelas privações da vida, por tudo aquilo que pode tentar nos desanimar, tentar nos enfraquecer na fé, devemos lembrar que o que faz sempre a diferença é nós entendermos a razão da vida. E a razão da vida, irmãos, é viver para a glória de Deus. Por isso, glorificar a Deus, agradecer a Deus é tão essencial. Glorificar a Deus por quem Ele é e agradecer a Deus pelo que Ele faz. Desta forma, irmãos, por mais probante que seja a nossa experiência no deserto, não importa que seja uma doença, que seja um problema sério de relacionamento, em que você está fazendo a sua parte, mas não está conseguindo resolver o problema. Seja qual for, irmãos, a crise, que a gente se concentre na certeza de que não há por que nos atermos a questionar Deus. Porque na sua soberania, Deus só nos permite aquilo que Ele certamente transformará em bênçãos para o nosso crescimento e para que nós sejamos melhores testemunhas para conquistar as pessoas para o seu reino. Confesso a vocês que eu passei por essa experiência, estou passando, né, por essa experiência, e teve um momento que eu fui tentado a me abater. E sabe qual foi o momento? Foi o momento em que eu me lembrei que nesses 39 anos de adventista, eu procurei cuidar da minha saúde, usando os 8 remédios naturais. Quem me conhece sabe, eu sempre priorizei a questão da alimentação saudável, do exercício físico, do descanso, de viver em paz com as pessoas, enfim, de seguir os 8 remédios da natureza, sabe? Por mais difícil que seja a vida. Esse é o ideal. Deus quer que a gente persiga esse ideal de ter uma melhor qualidade de vida. E o meu sentimento, a princípio, irmãos, mas eu não permiti, porque eu pedi a Deus que não permitisse que eu alimentasse isso, aquele sentimento de certa revolta, porque, puxa vida, eu estou passando por isso. Mas, Senhor, eu me cuidei. Logo o câncer, Senhor. Logo o câncer, por quê? Mas logo eu recobrei o ânimo e lembrei que eu não podia questionar a Deus. Primeiro, porque os fatores que levam a pessoa a ter um câncer são os mais diversos. E por mais que você se cuide, na verdade, de forma voluntária ou involuntária, você pode contrair ou substâncias ou vivências, né? Diante das atividades que a gente desempenha, onde o estresse, a ansiedade, né? E até uma depressão pode nos precipitar para um problema dessa natureza. Por isso que não há por que questionar a Deus enquanto vivemos a realidade ainda do homem exterior aqui com o homem interior, porque ele se corrompe, sim. O nosso corpo e a nossa mente vão se enfraquecendo a cada dia. E por isso devemos nos concentrar na glória de Deus. A outra lição preciosa, irmãos, é que, olha, isso aqui foi muito forte para mim. Quando eu escrevi isso aqui, eu estava saindo de casa, depois que eu tinha ido à academia, o diagnóstico saiu dia 17 de agosto, e eu me mantive cuidando ali da saúde também, fazendo exercício físico, e eu estava indo para a academia, que fica bem pertinho aqui de casa, uns 300 metros, no Colégio Adventista aqui de Salvador. E no caminho, irmãos, a gente encontra uma funerária. E quantas vezes? Eu moro há 10 anos aqui, irmãos. Quantas vezes eu sempre passando ali, vendo essa funerária, eu nunca tinha pensado o que eu pensei naquele dia. Porque o diagnóstico na mão, e sabendo que o adenocarcinoma é um câncer muito invasivo e com facilidade grande de dar metástase,
me veio à mente, irmãos, a possibilidade de morrer. E olhando para aquelas urnas, aqueles caixões ali, eu me detive por alguns segundos olhando para aquela cena, naquela exposição, né, que vocês sabem, toda funerária, eles fazem a exposição, fica muito visível. Eu olhei para aqueles caixões e eu até brinquei comigo mesmo, porque alguns deles tinham a imagem ou de Maria, ou a cruz assim muito chamativa. E eu falei, olha, esses aí não servirão para mim. Não servirão para mim. Mas, irmãos, eu tive esse pensamento e isso me levou, primeiro, a ser tentado a me abater. Mas acredite, sabe o que mais me entristeceu no primeiro momento ali? Foi lembrar que eu não seria o freguês. Minha esposa querida e meus filhos é que, de repente, teriam que ir ali ou em outra loja, caso eu viesse a óbito. Então, me entristeci por eles, sabe? Meus filhos estão na fase jovem, um já está trabalhando, terminou a faculdade, já está trabalhando, hoje o outro está quase terminando a faculdade. Mas, na verdade, ainda depende muito da gente, afetivamente, né? E a gente tem aquele sonho de ver os filhos, né, se realizando. É uma coisa maravilhosa, né? É uma coisa de família mesmo, né? Eu estou falando aqui, eu imagino você que é mãe, você que é pai, sabe o que eu estou dizendo, né? Moreira, eu sei que você foi lá para o Maranhão, foi chamado, está realizando a obra do Senhor e Deus proveu você ficar mais perto da sua filhinha, né, que faz medicina aí. Então, imagina a sua realização, né? Ficar paparicando a filha aí e vendo as realizações dela. Tudo isso é muito bonito, irmãos. Mas não nos esqueçamos, enquanto estamos aqui, estamos sujeitos a, de repente, passar por experiências terríveis, inclusive a possibilidade da morte. Mas olha o que eu refleti depois. Nem a iminência da morte nos mantém com medo quando temos o senso da presença do Espírito de Deus. Não foi fácil, irmão, escrever isso aqui e refletir isso como a realidade que eu estou passando. Mas o salmista disse, né? Salmo 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E Filipenses 1:21 foram as palavras que eu citei para minha esposa, quando ela, preocupada em dizer sobre o meu diagnóstico, eu disse para ela, filha, lembre-se, o que Paulo disse, eu quero dizer agora como minhas palavras em nome de Jesus. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Oitava, a alegria no Senhor é incircunstancial. Eu fiz até um texto, eu imagino que vários colegas aqui devem ter recebido, esse texto baseado em 1 Coríntios, ou melhor, em Filipenses 4, verso 11, né? Que é você estar feliz em toda e qualquer situação. E Paulo diz que isso é possível porque tudo posso naquele que me fortalece. É o Senhor que garante, é o Senhor. Nona lição, a verdadeira realização não depende de onde estou, do que faço, do que tenho ou de como estou, mas de quem eu sou em Jesus. Eu tive que pensar nisso seriamente, irmão, sabe por quê? Porque eu tenho vários papéis, como cada um aqui também tem seus papéis. Eu sou filho, eu sou pai, eu sou irmão, eu sou pastor, eu sou administrador da igreja. E diante desses vários papéis, nós somos colocados em uma situação de status, dentro de uma perspectiva de condição financeira, enfim, e que tudo isso representa muitas vezes tentação para que a gente considere isso como realização, até que a gente adoece e vê a perspectiva de que, de repente, a cura não venha e que a gente venha até mesmo a óbito. E a gente precisa estar concentrado nisso, irmãos, que realização na Bíblia
não tem a ver com aquilo que a gente tem, o lugar onde a gente está, a função que a gente ocupa, ou mesmo o nosso estado de saúde, o nosso status social, mas unicamente quem nós somos em Cristo Jesus. Sim, quem somos em Cristo Jesus. Quem é você, meu irmão? Isso é o que mais importa. E a 10ª lição: quando amamos e servimos a Deus, a provação só vem na medida certa. Amados, eu entreguei minha vida por completo a Deus diante dessa experiência. Como eu já deixei claro, a perspectiva do pior eu tive que encarar. E me entreguei a Deus por completo, para o que desse e viesse. Mas quero dizer em nome de Jesus, como eu apresentei na última lição, Deus só nos dá a prova na medida certa. Nesta manhã, eu sei, pastor Wagner me falou, de pessoas que estão aqui com situações bem delicadas. Bem delicadas. Meu irmão, minha irmã, você que está sofrendo, aguente firme no Senhor. Porque quando nós temos maturidade espiritual, conforme Paulo descreve, nós não nos concentramos em nós mesmos e queremos que as coisas aconteçam segundo os nossos desejos e aspirações. E eu creio, irmãos, que Deus dá a cada um, como dizia meu pai, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Não fique muito atento ao seu problema. Fique ligado em Deus, porque Ele está cuidando de você. Pastor, e se o pior acontecer? Pois é, eu já falei durante a mensagem aqui, o pior pode acontecer. Comigo ou com você. Mas o pior, irmãos, à luz da palavra de Deus que nós estudamos hoje, quando temos o penhor do Espírito Santo, o pior não é a morte, irmãos. O pior é a perdição. E se você está em paz com Deus, em paz com as pessoas, em paz consigo mesmo, se a salvação em Cristo é realmente o dom celestial que você abriga no coração como a prioridade da sua vida e que tudo na sua vida gira em torno disso e que você vive para a glória de Deus, para ser uma testemunha viva da graça do Senhor Jesus, para ser usado pelo Espírito Santo para resgatar aqueles que estão nas garras do inimigo. Você vive a essência do discipulado em que você nega a si mesmo. Não é só em relação ao egoísmo, ao orgulho, à inveja, o ciúme, até mesmo em relação ao homem exterior, que é a sua vida física aqui, biológica, e que ela pode ser interrompida, sim. Inclusive, há 2 termos para a vida na Bíblia que o apóstolo João usa no seu evangelho, falando sobre a vida temporal e a vida eterna. Sabe qual é a expressão? São 2 palavras para a vida na Bíblia. É a palavra bios e a palavra zoe. E é interessante que João faz esse jogo de palavras muito bem, e quando Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, ele está falando ali, e Jesus está falando exatamente dessa vida zoe. Qual é a vida zoe? É a vida em que transpõe a realidade temporal, que é a vida bios. As pessoas que vivem nesse mundo sem Jesus, elas vivem restritas, irmãos, à experiência da vida biológica. Por isso que toda a razão da vida das pessoas sem Jesus, ela está restrita ao tempo aqui, irmãos, às circunstâncias. E por isso que quando vem a aflição, vem a dor, vem o sofrimento, as pessoas se prendem a essas situações. Mas nós cristãos, que amamos ao Senhor, que temos como principal prioridade ver Jesus voltar em glória e estarmos preparados, a nossa vida, irmãos, não é restrita a essa realidade aqui. E por isso, como diz Paulo, mesmo vindo a tribulação, a perseguição, nós não desanimamos, porque a nossa vida está segura em Jesus Cristo. Eu concluo dizendo a vocês que realmente
tentação vem na medida certa. E quero de coração agradecer porque vocês oraram. E em nome de Jesus quero dar a grande notícia. Segunda-feira eu fui ao oncologista e o doutor Eduardo Moraes me declarou que para a glória, ele não falou para a glória de Deus, mas eu digo, irmãos, para a glória de Deus, o meu câncer foi tirado. Eu perdi 28 centímetros do meu intestino, mas o meu câncer foi retirado. Ele declarou que eu estou tratado. Você acompanhado aqui, irmãos, nos próximos 5 anos, todo paciente de câncer tem que seguir um protocolo de acompanhamento por 5 anos, mas o médico disse, a cirurgia foi tão bem sucedida que o problema foi extinto e você não precisa se preocupar com quimioterapia, com radioterapia. E sabe o que aconteceu, irmãos? Oração, dieta saudável. Nós levamos muito a sério isso, irmãos. Eu estou com dieta crua há mais de 30 dias. Meu corpo foi preparado de forma tão maravilhosa que a recuperação da cirurgia foi em tempo recorde. Quem já fez cirurgia grande sabe, eu estou sentado aqui há 2 horas, irmão, sem nenhum incômodo. Para quem fez a cirurgia 15 dias atrás. No dia seguinte à cirurgia, eu já gravei um vídeo de motivação para os desbravadores. Com 5 dias, eu estava fazendo minha caminhada de 1 hora. Glorificado seja o nome de Deus, eu estou curado e vou continuar, claro, o meu homem exterior ainda continua se corrompendo por diversas razões. Todos nós estamos nesse mundo sujeito a tudo que a gente sabe muito bem que pode acontecer. Mas eu estou curado pelo poder de Deus e por ter feito a minha parte, claro, nós temos que fazer a nossa parte cuidando da nossa saúde. Deus só nos prova na medida certa. Eu estava pronto, irmãos, a ir até a sepultura. Mas querendo viver, claro, e viver muito, porque eu amo ao meu Deus, eu amo as pessoas, amo minha família, tenho paixão pelo ministério que Deus me confiou, quero continuar pregando o evangelho, não só nos próximos 6, 7, 8 anos que me resta no ministério oficial, porque eu fui chamado não é para simplesmente trabalhar para a igreja, eu fui chamado para servir a Deus a tempo e fora de tempo, em todas as circunstâncias. E nesta manhã, em nome de Jesus, quero chamar você a uma decisão radical. E a decisão radical é que você entregue sua vida para o que der e vier, vivendo pelo penhor do Espírito Santo e disposto a enfrentar qualquer parada, em nome de Jesus. É esse o teu desejo? Então, erga sua mão, mesmo que eu não consiga ver, Deus está vendo, é o seu compromisso público. Você que está aí no YouTube também, manifeste a sua decisão, ou sinalize como você gostaria aí. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos, pela decisão de cada um de nós. Amém. Pastor Zé Wilson, às vezes algumas pessoas não vão precisar disso. E outras, desculpem, e outras serão necessárias ser submetidas a uma coisa como essa, para que consiga tirar essas lições que o senhor tirou, né? O senhor, como pastor, administrador, tantos anos na obra, tantos anos de experiência com Cristo, nunca teria tirado essas lições tão profundas, algumas delas eu anotei aqui, guardei, vou até compartilhar depois. Inclusive, eu gostei daquela, depende de como a multidão é formada, né? Importante, porque nessas horas aparecem tantos conselheiros, né, pastor? Eu imagino. Todo jeito. E Deus faz umas coisas maravilhosas com a gente, né? Nós não sabemos, poderia ser, qual o propósito dessa enfermidade no Senhor, e a gente já começa a ter resposta. Essa vida nos traz surpresas. Quando lições do surpreendente, como o pastor trouxe para nós. Como tirar lições? O que fazer diante dessas horas?
Será que a tua força acabou? Será que a tua dor apenas começou? Do amanhã não sabemos, nem o que ainda está por vir. Não sabemos se é tormenta ou furacão. A vida prega peças duras e cruéis. A vida é feita de surpresas e revés. Mas uma coisa eu te digo, em meio à aflição, quando tudo parecer desilusão, chora, chora, derrama as tuas lágrimas, chora o teu pranto, as tuas dores e aflição. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus. Pra quem já batalhou e só perdeu, pra todo que lutou e ainda não venceu, ainda existe esperança. Isso aqui não é o final. Pela fé espere só um pouco mais, pois um milagre ainda pode acontecer. Para todo aquele que com fé compreender que existe um Deus soberano em qualquer situação, então descansa nesse Deus que tudo vê. Querido, olha o nosso álbum de recordações. Vamos orar, pastor José Wilson. Olha essa foto. Pai Celeste, Esse é do nosso primeiro encontro. nós não podemos esperar diferente, não podemos esperar menos em um mundo onde o pecado entrou e ainda reina. Não lembro de nada disso. Até que Cristo venha, Calma. ainda vamos lidar com as surpresas, com o inesperado. Mas nós queremos aprender, colocar nossas dores e aflições nas tuas mãos, como fez o pastor José Wilson. Muito obrigado, porque diante da dor há um Deus, acima de todas as coisas. E nós podemos atravessar o vale da sombra e da morte com o Senhor sem medo, que tu estás conosco. Nós encerramos esta primeira parte com gratidão em nosso coração pelo que o Senhor já fez e ainda há de fazer ou haverá de fazer na vida do pastor José Wilson e tantos outros que também esperam uma resposta semelhante com a que ele está tendo. Ouça a oração dos lábios de teu servo, que intercede por ele e pelos demais irmãos que passam por experiência semelhante, com algum tipo de dor, porque a vida prega peças cruéis, mas há um Deus que cuida de nós e que nos ama. Sim, Senhor. Bendigo o teu nome juntamente com os milhares de irmãos amados que participamos desta sala hoje. Te glorifico por quem tu és e te agradeço pelo que o Senhor fez, faz e promete fazer por nós
em nós e através de nós. Te agradeço o privilégio de viver há 39 anos seguindo a Jesus. E te agradeço a circunstância nova que o Senhor me permitiu, está me permitindo passar desde que foi diagnosticado o câncer no meu corpo. E te agradeço porque o Senhor me tem provado na medida certa, porque o Senhor sabe até onde eu suportaria. Eu te glorifico pela cura, te glorifico por todas as providências do Senhor, para que eu viesse a passar por esse deserto e ter a plena certeza da tua presença constante, do teu amor, da tua salvação, e me dispor a ir até onde fosse necessário, sempre sendo uma testemunha viva da graça de Cristo e do penhor do Espírito Santo em minha vida. Que o Senhor leve cada um que está participando deste encontro, aqueles que vão assistir posteriormente pela internet, que o Senhor leve cada um a entender que a minha fala não foi de triunfalismo, para dizer que aconteceu comigo e necessariamente vai acontecer com todos que confiarem como eu confiei. Não. Mas que a vida é assim. Devemos entregar-nos por completo a Deus para o que deve é, para o que o Senhor permitir, e sempre o que o Senhor permitir, que seja nos poupando ou permitindo que o pior aconteça. O melhor será preservado, que é a nossa salvação eterna em Cristo. Abençoe a todos, especialmente aqueles que mais sofrem e que estão vivendo num vale de aflição, muito preocupado com o futuro, que seja iminente ou um futuro mais distante. Dê paz ao coração dessas pessoas. Dê-lhes a segurança da tua presença, do ministério do Espírito Santo. E que o único incômodo seja em analisar a sua vida, fazer seu autoexame e perceber se há algum pecado acariciado, se há alguma coisa que o prende nesse mundo e que assim o distancia de Cristo. E como verdadeiro discípulo de Jesus, essa pessoa renuncia o pecado, renuncia as fraquezas e se volte para Jesus na certeza da vitória. Eu te peço, em nome do nosso amado e querido Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém.